Começou mais um programa de todos os programas e hoje o nosso programa, ele tá bem especial, viu minha gente? Porque a gente tem um convidado que ele é tão raro, mas as entrevistas dele são tão raras que a gente falou, sabe o quê? Esse programa vai ser inteiro dele, não é isso, Flávio Rico? Exatamente, ele é um cara difícil, precisamos dar um presta atenção nele aqui, para ele baixar um pouco a bola. Mas ele é difícil. Não é difícil, é que ele trabalha demais. O cara tem programa diário, fica 3, 4 horas em pé, fora os preparativos. Não é fácil a vida dele, não. Mas a gente conseguiu um pedacinho nessa concorrida agenda. Você vai ver, você vai gostar. Eu diria que seria até um crime a gente não dedicar um programa inteiro a ele, né? Um crime completo. Então vamos saber quem é o nosso convidado de hoje. Enche a tela com a foto, por favor. Luiz Bate não só nasceu para fazer o que faz, como faz desde que nasceu, ou quase. Aos 13 anos, ele já era apresentador de TV de programa infantil. Dos nomes! Cresceu, se formou jornalista, trabalhou como repórter e apresentou diversos jornais, até se tornar o supercomandante do Cidade Alerta. Boa noite, Batman. Boa noite, Batman. Oi, Batman, essa daí pegou, né? Eu já tô até batizado dessa forma, não tem problema nenhum, Não pode tem chamar problema de Batman. nenhum. Eu Não, achei que não mas tinha... ela falou que você começou com 13 anos. 13 anos, Antes não, ainda? 9 anos de idade. Meu Deus. Então 9 estamos anos. completando agora em agosto quantos anos? 26, 26, foi, né? Em 95, 1995. E você vai se lembrar bem, Flavinho, principalmente, porque você não era nem nascida, tenho a impressão. 95, Avenida Ida Coube, Rede Manchete de televisão. Foi. Manchete aqui em São Paulo, o Homero Salles, que era o diretor do Gugu na época, recebe uma proposta milionária para trocar o SBT pela Manchete. Foi. O Amilcar e o Marcelo, que hoje são donos da Rede TV, eles tinham comprado o domingo da Manchete de 11h45 da manhã até tenho a impressão, até as 10 da noite. E eles fatiaram toda a grade em faixa etária. 11h45 marcava a volta do Jota Silvestre, né, um dos maiores nomes da TV brasileira. O Jota fazia das 11h45 ao meio-dia uma pequena abertura contando do 0900. Era a época do auge do 0900 aqui no Brasil, né? Os sorteios Que se enriqueceu espalhavam. muita gente. Muita gente, né? Depois disso, meio-dia, entrávamos eu e a Isabela num programa infantil até 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, Marcelo Augusto e Thunderbird, Exatamente. né? Perdidos na tarde, uma espécie de Perdidos da Noite, adaptado para o Exatamente, domingo. só que de tarde, no domingo. E foi, justamente eu me lembro assim, como se fosse ontem, estão lembrados do Sushi Nu? Lembra do Sushi Nu? Que teve no Faustão? Sushi Nu. O que era? A moça, a Deitava modelo e nua. colocavam os Foi, sushis. foi. Ah, já lembrei. Então era o Faustão colocando, a Manchete também entrou nessa onda do Sushi Nu. E aquelas provas que na época davam muita audiência, porque era um tabu, né? Mulheres de biquíni, luta no gel. Então era essa época que o domingo da televisão era marcado por essas estripulias, né? Eu ficava quietinho ali, só com as minhas brincadeiras inocentes, recebia Sandy Júnior, né? Os artistas mais ligados a... Sandy Júnior, por sinal, eram meus colegas de trabalho na época. Sim, Faziam um programa sim, na Manchete, sim. né? E depois vinha o Jota Silvestre com O Céu é o Limite, com aquele programa de perguntas e respostas que dava R$1 milhão em prêmio. Mas eu lembro muito bem desse domingo da Manchete. E ali foi o começo de tudo, é? Então, mas antes daquilo lá... Teve um antes. Programa de rádio. Rádio? Eu comecei na rádio. Meu pai era médico ginecologista. Meu pai não tinha com quem me deixar num determinado dia, num sábado. Minha mãe ia sair para fazer feira, alguma coisa assim, é professora. Meu pai já falecido, médico ginecologista. Então vocês imaginam a vida dele, coitado, atribulado. Tocava o telefone, bebê nascendo 3 da manhã e sai correndo, essas coisas. E naquele dia ele não tinha com quem me deixar em casa para dar uma entrevista sobre câncer do colo do útero. Lembro bem da história. E ele falou assim, vamos comigo para a rádio? Mas você tem que ficar quietinho no estúdio, porque lá não pode fazer barulho nenhum. E eu fui, sem pretensão. Quando eu entrei no estúdio, eu falei, caramba, isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha vida. Eu gostava do cheiro, gostava de ver aquela correria, o telefone tocando. Tinha na época fax, o pager tocava, os bips. Eu falei, caramba, que coisa impressionante. Desse cubículo que a gente tá, é a mesma coisa que tá, parece que num estádio de futebol lotado. E aí me apaixonei. Uma semana depois, olha como Deus vai encaminhando as coisas.
Estávamos num restaurante árabe lá de Mogi. Com a dona era muito amiga dos proprietários da rádio, que anos depois se tornariam proprietários da Globo, local de Mogi das Cruzes. E a minha mãe, a moça dona da Samira, se eu não me engano, poxa, agora me faltou o nome dela. Era uma pessoa muito querida, mas faz muitos anos que eu não vejo. E muito amiga da minha família. E aí ela fala, Luiz, está vendo ali naquela mesa? É o dono da rádio. Eu falei, como é que é? É o dono da rádio que está sentado ali. Eu cheguei e falei, olha, sou Luiz, tenho 9, 10 anos de idade. Queria fazer um programa de rádio. Daí ele, oi? Eu falei, eu estou pronto para fazer um programa na tua rádio. Ele falou, gostei da ideia, vou ver o que eu posso fazer. Isso era um sábado. Segunda-feira toco o telefone, estava fechado o programa, sem ganhar nada, obviamente. Ia ser 7 da manhã do domingo, só que aí tiveram um ato generoso e me colocaram logo sábado, 11 da manhã, para não precisar acordar tão cedo, né? Que domingo, 7 da manhã, ia ser complicado, né? E o programa foi um sucesso, mas antes disso, para vocês entenderem o que esse lugar que a gente está gravando tem de história com a minha vida. Toda vez que eu entro aqui na Record eu me emociono demais, porque eu passava pela marginal do Rio Tietê, eu morava em Mogi das Cruzes, e para ir para a TV Manchete. Só que eu vi a torre da Record, tinha um logotipo naquela época. Antes da Lei Cidade Limpa, as empresas podiam ter o logotipo. De longe você já via, né? Uma pena que não tem mais isso, né? Proibiram. Então, mas eu achava tão legal. A Prefeitura de São Paulo proibiu. Com bom senso, a cidade fica até bonita, né? Claro. Aí eu via lá e falei, caramba, quero trabalhar lá qualquer dia. Eu gostava da Record, desde muito cedo, da Record e do SBT. E aí eu vim aqui na Record, bati na porta, um determinado dia, era um... Na cara dura. Na cara dura, na portaria. Eu sou Luiz Fernando Bate, né? Naquela época o Jô Soares, eu já tinha passado pelo programa do Jô, e ele tinha me apelidado como Luiz Fernando Bate. Eu usava Luiz Fernando Bassi. A família inteira, depois da entrevista do Jô, passou a ser chamada de Bate, que é a pronúncia correta em italiano. E eu vim aqui e falei, olha, eu quero conhecer a Ana Maria Braga. Eles riram da minha cara, né? Falaram assim, caramba, como assim quer conhecer a Ana Maria Braga? Chamaram alguém da comunicação, falaram assim, mas você conhece a Ana Maria Braga? Eu falei, eu já falei com ela por telefone. E realmente, eu tinha falado. Eu ligava para todo mundo, era insuportável. Ligava para Ana Maria, para o Boris Casoy, todo mundo. E aí, mas assim, conversa do tipo, posso fazer uma entrevista com você? Aí me enrolavam, porque sabiam que era criança, pensavam que era trote. E eu mostrei o celular da Ana Maria na porta e era o verdadeiro. A senha, né, para entrar na Record. Eles falaram, caramba, você tem o celular da Ana mesmo. Não, pode vir. Aí, daí falaram aqui, Ana, tem um menino aí de 10 anos, tem até seu celular e tal. Ela, pode trazer, pode trazer. Vim na porta do camarim dela, que por sinal era aqui, sabia, né? Note a note. O Note a Note é onde fica o meu cenário hoje. Por isso que também tem uma história muito emocionante comigo, né? Porque 20 e poucos anos depois, eu voltar e fazer programa no cenário onde eu acompanhava, né? É uma coisa muito emocionante. E aí conheci a Ana, depois fomos nos reencontrar depois na Globo, e eu ficava passeando nos estúdios da Record. Naquela época como que ela te recebeu? Com carinho. Assim, sem muitas palavras, tirou uma foto comigo na porta do camarim, eu entreguei um quadro que minha mãe pintou para ela, e ela foi muito carinhosa, e até hoje a gente tem muito carinho um pelo outro. Que bacana. E aqui eu ficava que nem um rato nos corredores da Record. Eu ia, assistia Cidade Alerta, que era nesse cenário pequenininho aqui. Quem era? Era, na época, o Ney Gonçalves e João Leite Neto depois. E ali que eu comecei a ter meus primeiros contatos mesmo com monitor de audiência, que eu sou apaixonado por audiência, um leitor de audiência, gosto de estudar estratégia. Você tem o Ibope em casa? Tenho. Tenho um monitório, né? Tem que monitorar, porque afinal de contas é a forma de você saber se está agradando ou não a população, né? Perfeito. E nesse estúdio que vocês estão aqui, que vocês fazem o programa, que antes era o Cidade Alerta e o Balanço Geral, né? Isso. Você sabe quem começou aqui na TV brasileira? Sabe? O grande nome da TV brasileira que estreou em rede nacional, numa proposta milionária pela primeira vez? Não. Ratinho. O Ratinho fazia o programa dele aqui, nesse estúdio. Aqui onde nós estamos era o cenário. Ele entrava por aqui. Aqui era o backstage, ele entrava por aqui. O ET nasceu aqui, onde nós estamos. Você lembra da história do ET? Lembro. E só uma coisa. Aqui, nessa parte pequena, era o auditório, por incrível que pareça. Nossa.
Tinha um auditório. Nossa, e dava uma ideia de ser uma coisa muito maior. Né? Depois que ele ganhou essa proporção toda, construíram um estúdio que hoje pertence ao Hoje em Dia e ele foi para lá, né? Era o auditório que nos antecipou antes do verdadeiro teatro que existe hoje aqui. Aham. Então nós tínhamos tanto o estúdio aqui, um auditório que não era tão grande, né? Fazia o Ratinho todos os dias e também eu ia para Miruna muitas vezes, que é onde fica o hospital hoje. Lá na Miruna eu participei do programa da Mara Maravilha, enfim, melhor parte da história. Eu sozinho aqui na Record descubro que a presidência fica no 3º andar. Você foi bater lá. Óbvio. Você foi bater na porta Óbvio. da presidência. Quem mandava na época era um senhor que se chamava, infelizmente falecido, Marcos Aragão. Marcos Aragão. E aí eu bato na porta lá da secretária, a secretária fala, o que é isso aqui e tal? Eu falei, não, eu sou apresentador de rádio. Vim pedir um emprego aqui, mas como que você entrou aqui na Record? Eu falei, falando com um monte de gente, eu queria um emprego. E ele me atendeu e me tratou com muito carinho. Olha que coisa. Várias vezes, assim, eu fiquei na trave para ser contratado. Uma vez para fazer o Ed Banana. Lembra do Ed Banana? O programa do Ed Banana, que era uma grande aposta da época, com o Marcos Aragão. E depois um programa com aquela Thaís Pina. Lembra quem foi Thaís Pina? Uma garotinha que era dirigida pela irmã do Faustão, que fazia um programa infantil aqui. Fazia um programa infantil aqui. Exatamente. Mas acabou não rolando. Aí fiquei mesmo na Manchete, saí da Manchete, fiquei na minha cidade até conseguir uma oportunidade maior. Mas em Mogi das Cruzes você fez o quê? Nós fizemos lá um projeto muito ambicioso, que foi uma revolução na Globo, que foi o primeiro programa de auditório de afiliada. A TV Diário, que é lá a Globo de Mogi das Cruzes, ela foi uma concessão dada pelo governo em meio a uma legislação que obriga as emissoras a dar uma programação regional maior. Então nós tínhamos lá que ter uma carga horária de madrugada na emissora. E eu comecei fazendo um programa que chamava Madrugada Mix. Era tudo assim, custo zero, cenário virtual. Diário? Diário primeiro. Aí depois ficou só de sábado, com uma produção um pouco mais robusta, né? Mas bem simples ainda. E depois do Altas Horas, entrava 3h30 da manhã do sábado. Imagina. E ia até 6 horas Até da manhã. às 5h30, até os programas da Globo Rede. Aí depois disso, eu comecei a ter uma visibilidade boa e assumi um outro diretor que falou assim, caramba, esse programa da audiência, quanto que esse menino ganha por mês? Quanto eu ganhava, você acha? Nada. R$190. Que era menos de um salário mínimo. E ele foi muito correto, me fez um reajuste, um contrato grande, um contrato bom. E eu comecei, a partir dali, receber convites de outras afiliadas da Globo que queriam fazer esses experimentos nas emissoras. Até que veio um projeto da TV Tem, quem era a diretora, Renata Afonso, que hoje é CEO da CNN. E ela me diz, olha, eu quero você sábado à tarde. Aí eu fui para a TV Diário e falei, olha, querem me dar um programa de sábado à tarde, só vocês estão querendo me deixar aqui de madrugada. Eles, não, vamos botar você agora de madrugada, dobrar seu salário, você vai fazer programa à tarde ao vivo. Daí foi uma festa, né? Entrava no horário da Angélica. A Angélica era optativo na época, né? O Estrelas, acho que era Estrelas o nome do programa. Estrelas. E dali ficou muito enrolada a minha vida, não ia, porque a área de entretenimento, assim, não existe um caminho. Não existe para quem você leva um currículo e fala, a partir de hoje eu vou te contratar, você vai ser apresentador de um programa de variedades. Você vai, a partir de hoje, apresentar um programa de auditório. Você precisa construir um nome. E lá atrás eu vislumbrei essa movimentação do jornalismo, pessoas do jornalismo migrando para o entretenimento. Falei, tá aí, eu preciso ir para o jornalismo. Eu fazia faculdade de jornalismo na época, porque eu tinha lido que o Gugu fez jornalismo, né, na Casper Libero. Então me inspirei nele. E você fez o sentido contrário. Aí eu cheguei lá, exatamente. Aí eu cheguei lá na Globo e falei, olha, eu não quero mais programa de auditório, eu quero ser repórter. Todo mundo, quero ser repórter. E fui para fazer reportagem do SPTV. Só que fiquei muito frustrado, tive péssimas experiências por lá. Eu fiz, na época, isso quase me fez desistir da carreira. Eu fiz uma matéria, tinha um quadro de emprego lá, no jornal Hoje, que era muito bem feito pela Verusca Donato, que hoje faz parte da Record lá de Mato Grosso do Sul. E aí fui até São Paulo, vendi a pauta, né? Vender a pauta sugerir a pauta, batalhei pela pauta, eu mesmo pautei a história, fiz o texto,
né, com a ajuda dos editores de São Paulo. Beleza. Vamos gravar a matéria. Vamos gravar a matéria. Estamos lá, tudo montado numa central de telemarketing, né, onde seria feita a passagem, que a hora que o repórter aparece no vídeo, seria a minha primeira estreia em rede nacional, na Globo. Terminei de gravar, vi que a luz não foi bem feita, né? Não estava assim caprichado, mas tudo bem, estava começando, não tinha poder de exigência nenhum. Depois, quando eu termino de gravar, em vez deles desmontarem todos os equipamentos, eu vi que começou a chegar mais iluminação. Luz aqui, luz ali, luz ali. Tô indo embora, tal, daí eu falei pro cinegrafista, vamos embora, já gravamos. Ele falou, não, agora fulana vai gravar aqui. E chega a repórter de rede com meu texto. E gravou. E grava. E eu passei por esse constrangimento. Isso é triste. Muita gente passou por isso. Muita gente passa por isso. Foi uma porrada na minha cara. Tem histórias assim em Campinas, tem histórias em Ribeirão Preto, tem vários lugares. Eu acho que é o seguinte, se o repórter que fez, cavou a pauta, vendeu a pauta, produziu, eu acho que o crédito tem que ser dado para o trabalho do repórter, sabe? Ou então o material não deveria ter sido usado. Aquilo me deixou muito triste. Só que o mundo gira. Meses depois ali eu passo na pior fase da minha vida, meu pai morre. Meu pai era médico ginecologista, estava trabalhando no hospital no dia que ele teve infarto. Uma conversa muito estranha, assim, sem pé nem cabeça, porque infarto você não sabe quando vai ter, concorda? Sem dúvida. Ninguém sabe quando vai ter infarto. E a gente não sabe se ele tinha alguma doença pregressa, mas mesmo se tivesse, não é prova de que ele realmente ia ter um infarto. Um dia antes dele morrer, a gente está em casa, ele falou assim, e aí? Né? Eu mandava sempre material para Globo, para Record, São Paulo, para SBT, para todas as emissoras, Rede TV. E ele falou, Ele te incentivava. Incentivava, sempre. Maior incentivador. Minha mãe foi contra eu ir para televisão. Minha mãe nunca quis. E aí ele falou assim, seu tempo aqui em Mogi acabou, tá? Você vai para São Paulo. Falei, pai, desiste disso, né? Imagina, quantos anos a gente está tentando, não consegue, mas para mim tá bom aqui. E aí ele falou, pode escrever que você vai para São Paulo. Eu achei muito estranha essa conversa. No dia seguinte eu acordo, minha mãe falando assim, olha, mamãe vai te falar uma coisa, mas é muito difícil, você tem que ser forte, seu pai sofreu um infarto, tá na UTI. Nossa, acordei. Falei, meu Deus do céu, acabou minha vida. Porque meu pai era, tipo, grudado, assim. Era 24 horas por dia colado no meu pai. E aí eu acendo a luz do quarto, tinha um bilhete, filhote, cuide da mamãe, beijos. Ele nunca deixou uma carta como essa para mim. Eu tenho até hoje no meu camarim, né? No meu camarim. E na missa de 7º dia, eu estava indo para a missa, já querendo desistir da carreira, já estava largando mão, assim. Nem estava indo trabalhar mais. Toco o telefone e era do SBT, que eu reconheci pelo prefixo. Da outra linha era o Paulo Nicolau, que era o diretor de jornalismo da época, né? Estava lá ainda, era a semana que saiu a Ana Paula Padrão do SBT, e foi o Carlos Nascimento assumir tudo. Ele falou, olha, vi teu material, vi teu perfil, quando é que você pode começar? Eu falei, Jesus amado, uma semana antes meu pai me fala isso, na missa de 7º dia, eu recebo esse convite. Aí eu, ontem, falei para ele, posso começar ontem, não queria nem saber quanto vou ganhar, nada. Aviso a Globo de Mogi, que estava indo para o SBT. Aí a Globo de São Paulo fala, não, espera mais um pouco, tal. E eu tinha ficado muito decepcionado com aquela situação daquela matéria. Para não falar outro nome do que aconteceu, do que foi comigo, porque eu não quero polemizar, mas foi muito difícil. E vou para o SBT, só que antes de ir para o SBT, uma coisa curiosa, eu tive muitos contatos com o Schrader, que era o todo-poderoso da Globo na TV época. Globo. E tive com ele 4 reuniões no Rio de Janeiro. E ele era um homem intocável. Assim, pouquíssimas pessoas. Jornalista, um homem super preparado. Super preparado. Gosto muito do Schrader. E Eu ele também. E tinha uma feira que chamava... Eu não me lembro o nome da feira. Todas as afiliadas se reuniam em São Paulo, por regiões, para mostrar os trabalhos regionais, né? E eu ia nessa feira. Encontrei o Schrader e falei assim, o senhor pode me dar seu telefone? Que eu queria bater um papo com o senhor dele. Mas quem é você? Eu falei, eu sou um apresentador lá de Mogi. Daí ele, tá bom.
No dia seguinte eu mando uma mensagem, e-mail para ele. Oi, eu sou de Mogi e tal. Nunca pensei que ele fosse me responder. Ele fala, Luiz, você pode vir quarta-feira às 15h30? Fale com a minha secretária Fátima Dantas. E eu fui, nessa primeira vez ele me fez um convite para trabalhar no esporte da Globo. Ele falou assim, você é jovem, bonito, vai despontar no esporte. Eu falei, mas eu não sei quantos jogadores tem no campo. Não vai dar certo. E eu nunca, naquela época eu ainda estava no programa de auditório. Nunca tinha vestido terno. Até que no meu último encontro com ele, essa história é curiosa, viu? Pouca gente sabe. O Evaristo Costa já estava no Jornal Hoje, o Fabrício Batalini era o rapaz do Mapa Tempo do Jornal Hoje, que fazia a previsão do tempo. Isso. O Fabrício estava fazendo a transição para o jornalismo, para o Mais Você. Ele foi ser repórter do Mais Você. Maria Braga, como ele está até hoje. Até hoje. Eu falei, caramba, aí, que tal essa vaga para mim? Eu falei, Schroeder, vim aqui te fazer um pedido. Deixa eu fazer um teste para fazer um Mapa Tempo? Ele falou, claro. Pego o avião no Rio com meu pai, pouso em São Paulo no mesmo dia, toco o telefone, Denise Sobrinho, que era uma das poderosas da Globo na época, era a Denise Sobrinho, o Latier e o Mariano Boni. Você pode vir amanhã fazer um teste aqui e tal? Posso. Peguei o terno do meu pai, enorme. Me lembro no camarim, com a Rosana Jatobá, se arrumando, ela fazia o Jornal Nacional, o tempo do Jornal Nacional. Me deu dicas, foi fofa, simpática. Fiz o teste, foi terrível. Por quê? Porque o terno, nunca tinha vestido um terno, cara de criança, enfim. E aí termina o teste, me chamam na sala o Latiger, o Mariano Boni e a Denise Sobrinho. E a Denise, que era temida lá dentro, né? Brava, uma boa profissional, mão firme. Hoje não está mais na Globo. Olha, infelizmente você vai ter 40 anos, vai ter cara de criança, não é para o jornalismo. Eu falei, poxa. E depois disso, rolou esse negócio, fui para o SBT, fazia reportagem, até que 8 meses depois de repórter, o Silvio Santos me chama para o Qual é a Música, para participar do Qual é a Música. E eu pensei que ele nunca soubesse quem era eu, porque eu entrava com reportagens curtas, e ele falou assim, Auditorium, vocês acham que o Bassi vai ser um grande apresentador de televisão? Mas vocês acham que o Bassi tem que ser apresentador de Auditorium ou ficar no jornalismo? E aí, a partir desse dia, ele começou toda hora a me botar em alguma coisa. Resolveu me botar no Fantasia. Uhum. Tá bom. A partir de agora você vai fazer pilotos para o Fantasia. Tá bom. Fiz piloto um mês. Eu, Ellen Ganzaroli e Caco Rodrigues e Luiz Ricardo. Um dia antes da estreia, Luiz Ricardo tá fora. Apresentamos eu, Ellen e Caco. O programa entrava 1h da manhã. E eu fui super bem. Recebi uma crítica, um elogio da Folha de São Paulo, né? Eu falei, caramba, Folha elogiando, né? Falou que o programa foi um fiasco, que é um formato desgastado, mas a única boa surpresa era uma cara nova que promete, Luiz Bate. E aí eu falei, tô feito, né? Pô, a Folha me elogiou, o Silvio deve ter adorado. Tô indo pro segundo programa, saindo de casa às 8 da noite, toco o telefone o Caco Rodrigues me dizendo, você tá fora, não sei por que o Silvio mandou te tirar. Eu falei, mas o que eu fiz de errado? A partir de amanhã você volta pro jornalismo. Nossa, eu chorava. Caramba, gente, mas por que tudo na minha vida é enrolado? Porque nada sai direito. Enfim, aí ele me colocou no Aqui Agora também. Foi uma tentativa que eu não digo frustrada, porque serviu demais para o meu aprendizado. Fui para a Europa. Fiquei na Europa um bom tempo, recebi ameaça de morte aqui em São Paulo. Uma época estavam sequestrando apresentadores. A polícia interceptou meu nome nas cadeias. Fiquei na Europa um tempo pelo SBT. Até que não saía do lugar, e eu cansado, falei, já sei. Vou fazer uma proposta aqui. Me manda para o Rio de Janeiro. O Silvio tem um jornal lá no Rio de Janeiro que dá 3 pontos de Ibope. Me manda para lá, que eu vou fazer o possível e impossível para dar mais audiência que isso. Essa fase eu acompanhei muito. Aí falaram assim, não tem estrutura lá, não tem dinheiro. Eu falei, não, mas me manda. Mas você vai com o seu mesmo salário, hein? Eu falei, tá bom. Fui lá ganhando, era um salário bem baixo, que praticamente pagava o aluguel, né? Eu queria morar num lugar longe de comunidade dominada por tráfico, né? Medo da violência. Só que não deu. Eu morava em Ipanema, mas era a rua que dá acesso ao morro, que uma madrugada, 3 semanas depois eu acordei, era só tiro, só bala na minha janela. Nossa. Tive que mudar. Mas resultado, 3 semanas depois, o programa que dava 3 pontos foi para 9 de média. Incomodou a Record e a Globo no Rio de Janeiro.
O Wagner dava 10 pontos, o Wagner Montes. E a gente estava colando ali, ficando em primeiro lugar várias vezes. A Record vem e me chama um tempo depois e meu grande sonho era ir para a Record. A Record diz o seguinte, a nossa proposta é você ir para o Balanço Geral do Pará. Falei, caramba, mas trocar o Rio de Janeiro pelo Pará é muito longe, né? Como eu vou visitar minha família? Falei, quer saber? Eu vou. Tá bom. Um diretor da Record pega o avião. E eu não sei como é que todo mundo sabe de tudo, ele pode me contar melhor. Eu não tinha falado absolutamente nada para ninguém, nem minha mãe sabia dessa proposta. Toco o telefone, enquanto o diretor da Record estava no avião, eu atendo, era o Mineiro, diretor de jornalismo do SBT de São Paulo. Pode mudar para São Paulo, a partir de amanhã você vai apresentar o boletim de ocorrências em rede nacional, 2 horas de programa só para você, Silvio falou para você fazer o que quiser. Falei, olha, não sei nem se você está sabendo, se é grande coincidência, mas eu vou assinar com a Record hoje à noite e eu quero ir para a Record. Ele, você tá louco? De jeito nenhum, o que eu vou falar para o Silvio Santos? Pode deixar que eu mesmo falo, quero agradecer as oportunidades, mas meu tempo aqui no SBT chegou ao fim. O programa estava dando 18 pontos. Eu lembro disso. De 3 a gente foi para 18 pontos. Mas eu queria ir para a Record, que a Record investe pesado no jornalismo. Enfim, eu tinha muita vontade. Né? Era aquele sonho de anos atrás. E aí desce o diretor da Record e fala, eu não acredito que você nos usou para fazer proposta, melhorar sua vida no SBT. Eu falei, jamais, vem para cá que eu vou assinar. Deles, você vai assinar mesmo? Você vai recusar a proposta do Silvio Santos? Você vai para o Pará em vez de ter um programa em rede nacional em São Paulo? Eu falei, pode vir. Eles vieram, eles se conheceram essa minha atitude, essa lealdade à Record, e na verdade mudaram o contrato na hora, me deixando no Rio de Janeiro. E essa fase da minha vida é o que eu queria transmitir para as pessoas. No futuro eu pretendo ter mais tempo de transmitir, né? Tanta porrada, tanta vez que eu apanhei, que serviu para fazer hoje o Luiz Bate, né? A figura forte, destemido e sem medo de desafio. Quando você dá passos para trás, não é você dar... Eu não dei passos para trás. Aparentemente, para qualquer um que estivesse vendo a minha história, eu estava dando um passo para trás. Mas eu sabia que os degraus que estavam para eu subir não estavam pavimentados, não estavam asfaltados. Então eu precisava voltar para ganhar musculatura na perna e conseguir ser um... Eu acho que você foi construindo a tua carreira e eu acompanhei bem boa parte dela, tijolinho por tijolinho, com a maior segurança. Cada um que você colocava, você sabia exatamente o que você estava fazendo. Você construiu tua carreira do jeito que você queria. Claro que teve percalços, sim, decepções, mas também teve muita alegria. Muita alegria. E vitórias, né? Vitórias. Sim. Aí você veio para a Record, né? A Record, você teve um começo maravilhoso na Record, já começou a chamar a atenção de todo mundo. Foi. E você teve na Record um cara que eu sei que você vai dedicar um capítulo muito especial para ele. Eu sei que a entrevista está correndo, o tempo está diminuindo, você tem o... que foi Marcelo o nosso Rezende. Querido Marcelo Rezende. Foi. O que ele representou para você? Olha, o Marcelo... Porque você já tinha a tua carreira construída, você cuidou da tua carreira como ninguém praticamente consegue cuidar, você teve cuidados excepcionais, mas aí pinta Marcelo Rezende na tua vida. Eu tive muitas decepções no Rio de Janeiro, não na Record, mas também com alguns colegas que hoje já não estão mais na casa. Porque é difícil você ver um jovem, né, com disposição, trabalhador, querendo dar certo, isso acaba incomodando quem não quer trabalhar. Né? Puxa-saco. Exatamente, E eu sempre fui pau para toda obra. Mas eu estava em 2013, me tiraram da hora da noite, estava super bem à noite, me botaram 6 horas da manhã, não tinha entendido por quê. Mas aquilo que me parecia, num primeiro momento, ser uma coisa ruim, virou uma coisa sendo um ótima. grande motivo decisivo da minha carreira, né? Quando parece assim na vida que parecia ser algo ruim... Uma bola nas costas. Foi a grande abertura das portas. Porque o Marcelo fazia o programa só para São Paulo, aqui.
E eu tinha medo do Marcelo Rezende. Porque ele é uma pessoa era uma pessoa extremamente exigente. Né? Extremamente. Uma personalidade muito forte. E ele, assim, ele gostava de poucas pessoas, e as pessoas que ele gostava sabiam que ele era tipo urso. É uma brincadeira de urso. O urso brinca derrubando os filhotes, né? E ele tem esse jeitão, ele era esse jeitão mesmo carismático, e assim, e ele não tinha meio termo, ou ele gostava ou não gostava. Mas eu não conhecia, só conhecia pela televisão. Num determinado momento, que eu estava fazendo programa de manhã no Rio, o Gotino estava aqui em São Paulo cobrindo a folga do Marcelo, uma semana. E aí falaram, olha, a gente está precisando aí de uma força, de um repórter do Rio e tal. Eu falei, pode me colocar. Não, mas você é âncora, você é apresentador, vai ser repórter? Eu falei, qual que é o problema? Para aparecer na rede é uma oportunidade boa, né? E aí eu fiquei com o Gotino, que é ótimo, um grande colega, até durante uma semana, fazia entradas ao vivo do lado da minha casa lá. Eu morava na Barra, tinha uma delegacia do lado, eu entrava da delegacia. E aí o pessoal de São Paulo aqui começou a gostar. Até que, quando termina essa folga do Marcelo, eu falei, pra mim já deu. Pra mim já deu, tá. Foi ótimo, obrigado pela experiência. Gostei muito, mas é isso. Agora com o Marcelo Rezende não dá, gente, ele é muito bravo. E eu trabalho de manhã, à tarde eu vou estar vendido nos assuntos, não vou saber do que se trata, ele vai me fazer pergunta qual a cor do sapato do bandido, qual o tamanho do sapato do bandido, eu não vou saber. Vai tranquilo, vai tranquilo. Segunda-feira, eu tremendo. Ele entra e faz um discurso. Vou entrar aqui com um menino que faz programa, que eu não sei por que tiraram da noite, botaram para de manhã, porque ele já estava muito bem à noite, talentoso, já acompanhava do SBT, Luiz Bate. Parecia que nós estávamos no mesmo ambiente, mas eu estava no Rio, ele em São Paulo, e ele foi carinhoso, teve muita empatia com a minha situação, eu estava num momento difícil, cuidando de um grande amigo que eu considero um irmão, graças a Deus está curado, teve câncer na época, ajudei muito no tratamento dele, estava bem sensibilizado, né? E aí ele me adotou e no fim do programa ele falou assim, quero você aqui amanhã, hein? E aí virou obrigação. Não ganhava nada mais por isso, mas eu ia trabalhar como se eu ganhasse uma fortuna para fazer o Cidade Alerta. Eu fazia ele, né? Todo dia. Eu acordava às 4 da manhã, fazia meu programa das 6h30 às 7h30, voltava para casa e depois eu voltava para a Record. Era 1 hora de deslocamento. Até que surge a brincadeira do Menino de Ouro. Isso que eu ia te perguntar, como que começou? Da onde que surgiu? Ele dava a versão dele. A versão do Marcelo Rezende é o seguinte, que é um menino que fazia programa de manhã, que tinha passado por situações desgostosas no Rio de Janeiro, muito trabalhador, então é um menino de ouro, está aqui todo dia conosco, trabalhando até 9 da noite, depois faz o programa, nem dorme, já faz o programa, enfim, um menino de ouro por isso. O menino de ouro foi o Marcelo Rezende. Foi? Foi o Marcelo Rezende. Existem algumas versões, né? Mas você sabe que o Marcelo foi uma pessoa muito importante pra minha vida. Ele tem uma coisa pra te dizer. Aí, roda aí pra gente. Olá, Xuxa. Fala, menino de ouro. Deixa eu dizer uma coisa pra você, Xuxa. A história do menino de ouro começa numa tarde, quando eu chego na Record e eu leio numa notinha de jornal dizendo que um certo Luiz Bate ia sair de férias e ia ser trocado de horário. Ia trabalhar no jornal na hora que o galo canta. E ele fazia o Cidade Alerta local no Rio de Janeiro. Aí eu olhei e pensei assim, caramba, que crueldade avisar para alguém que vai passar para um outro horário, saindo do que ele tanto gosta de fazer, na véspera das férias. Isso não é certo. E aí eu pedi para o Clóvis Rabelo, que trabalha comigo, ligar, então, para Luiz Bate. E ele ligou e eu falei pro Bate, eu digo aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, meu garoto. Você quer fazer o vivo do Cidade Alerta para você continuar tendo presença no horário? Ele disse, eu faço. Ele ia de manhã, na hora do galo, para Record e depois ele ia pro Cidade Alerta à noite. E aí um dia eu olhei, lá pelo 3º, 4º, 5º dia, eu disse, esse garoto é bom. E aí eu comentei com o Clóvis, eu digo, Clóvis, esse menino vale ouro. Aí na hora veio a ideia
Eu digo, pô, vou passar a chamar ele de menino de ouro. E aí eu digo, para difundir bem a imagem dele, eu inventei uma brincadeira, quem quer casar com Bate? Todo mundo queria casar com Bate. Eu cheguei a ficar com ciúme. Resumo, e aí nasceu o menino de ouro. Mas nasceu o apelido, porque o talento nasceu quando ele nasceu. Obrigado, Beijo pra Marcelo. vocês. Mas a narrativa, na minha opinião, é que eu apareci uma vez com uma gravata dourada, que ele coloca um óculos de sol, Percival coloca um óculos de sol, falando assim, ele tá essa gravata aí porque é um menino de ouro. E aí surgiu o apelido, e eu não tinha dimensão do que tinha virado menino de ouro. Porque eu vi a audiência do Rio de Janeiro, entendeu? Então, parte do programa passava mais para São Paulo do que para o Rio, né? Então eu não ficava vendo a audiência assim do Cidade Alerta. E foi rolando, ele me chamava toda hora no ar, era só sacanagem, sem combinar, sacanagem, só brincadeira, eu inventando ali, não tinha nada para inventar e só no gogó, brincando com ele. Até que eu venho para São Paulo, que ele queria me conhecer pessoalmente. E aí na rua, onde eu andava, todo mundo, menino de ouro, corta pra mim, menino de ouro, corta pra mim. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, o que tá acontecendo? Porque no Rio de Janeiro eu já estava acostumado, né? Porque fazia programa local, Claro. mas em São Paulo nunca tinha sido reconhecido direito na rua. E aí falaram, meu caro, você não tem noção Do que... Tamanho, que né? tomou a proporção do menino de ouro. Agora, pulando, dando um salto bem grande, como foi essa responsabilidade de você substituir Marcelo Rezende? Olha, nunca tinha me passado isso pela cabeça, né? Porque foi tudo muito rápido. Eu comecei no Cidade com ele em 2013, 2014 a gente continuou juntos, até que eu fui para a Band, 2015 eu volto para a Record, 16, 17 nós nos falávamos todos os dias à noite, depois do programa, por telefone. Saía do ar, ele me ligava, falava do dia a dia, eu era uma das poucas pessoas que frequentava a casa dele sempre. Meu último aniversário, meu aniversário, aliás, meu aniversário de 2017, poucos dias antes dele descobrir a doença, foi na casa dele. Foi muito estranho, porque ele falou assim, eu quero toda a sua família aqui. Falei, você nunca pediu isso em 5 anos que a gente se conhece? Dele, quero conhecer sua mãe, traga a tua irmã, teu cunhado, toda a tua família eu quero aqui. E ele tinha uma mesa lá, você conheceu a casa dele? Uma mesa que parece da Santa Ceia, cabia umas 90 pessoas. E foram os diretores da Record e meus amigos, né, minha família. E aí eu comemorei esse aniversário, uma semana depois ele parou de me ligar. Atendia, ligava, ele muito estranho. Ô, meu menino, tenho até hoje as conversas no WhatsApp, inclusive. Ô, meu menino, tô com uns pepinos aí para resolver, mas eu vou te ligar. E eu a falando, mesma coisa ele fazia para mim. Falei, Marcelo, estou preocupado com você, o que está acontecendo dele? Nada, meu menino de ouro, vai ficar tudo bem, o caminho a vitória é certa. Eu falei, mas vitória do quê, Jesus amado? Eu falava, meu padrinho, te amo, o que você precisar de mim, você pode contar comigo. Até que ele parou de vir, aí me chamaram do nada, ninguém me falou da doença dele aqui na Record, só falaram que era um afastamento. E depois disso, foram contatos muito escassos, porque ele sabia que a conversa comigo ia ser mais pesada. Se eu tivesse tido a oportunidade dele atender todas as vezes que eu liguei ou procurava, era para forçar ele a fazer o tratamento convencional e não ter caído nessas conversas aí que muita gente cai, né? E infelizmente ele escolheu esse caminho, ele escolheu se isolar de todos. Tínhamos pouquíssimas notícias dele durante esse tempo todo. Você não conseguiu ficar próximo dele nessa ninguém época? conseguiu. Ninguém conseguiu. Ele se isolou completamente. Até o dia em que ele não suportou mais a dor, Aí ele foi... o médico falou para ele assim, fica numa banheira com sal. Aí ele percebeu, tô lascado. E pediu socorro e foi internado no hospital. Estive com ele no hospital, na UTI. Era para eu estar de férias, inclusive, suspendi todas as minhas viagens, porque a imagem que eu vi dele na UTI, ele já estava em coma praticamente, sabe? Com os olhos abertos assim, mesmo sem nos ouvir, falei tudo, agradeci, né?
a gente fala aquelas coisas, mesmo sabendo, né, o fim que aquilo teria, É, eu sei. até que começou a dar muita confusão de visita no hospital, muita coisa ali que eu não concordava, que não estava gostando. Eu falei, ó, eu vou ficar em casa, né? Eram 3 dias já passando a noite no hospital, ao lado da namorada dele da época. E até que eu preferi ficar em casa só esperando o momento. A gente sabia, né, que ia acontecer, e eu pedia para Deus ter piedade, porque você imagina a dor que ele devia ter passado, sem ter um medicamento de verdade, né? Ter que ouvir que, fica tranquilo, um tumor gigante no pâncreas, gravíssimo, falar que é só botar na água com sal que vai resolver. Bom, Aí recebo, não houve, o que você quer saber, não houve uma chegada assim, a partir de hoje você é apresentador. não, eu lembro. Não teve isso. Uma coisa natural. Foi uma coisa natural, muito respeitosa, E com uma única exigência do Percival, que era a retirada do trono. O Percival não tinha não tinha psicológico para fazer continuar para ver com aquilo. E aconteceu. E hoje, chegamos a hoje. Acho que ele está muito orgulhoso, né? Eu acho que sim. Nós estamos na fase mais duradoura do Cidade Alerta, mais do que a primeira fase. Muitos casos foram levantados. Muitos casos resolvidos. Na minha cabeça está o Lázaro, por exemplo. O primeiro que foi a menina dos patins, a Vitória, né? A Vitória. E o programa está eu estou no comando faz 5 anos, né? 5 anos de vice-liderança absoluta, isolada. Mas eu tenho muito meu propósito, que eu sei que eu tenho que ajudar as pessoas, sabe? O que eu vejo por aí é muita gente que fica sem ajuda, sem oportunidade, procura muitas vezes a polícia, que não dá o peso necessário para o caso, e eu compro muita briga. São 4 horas de programa diário praticamente. Utilidade pública de verdade. De verdade. Cometi muitos erros, mais acertos. As críticas não me tiram do caminho, os elogios não me tiram os pés do chão. E quem sabe realmente, né, essa audiência maciça que o Cidade Alerta tem, as pessoas que acompanham as histórias sabem do nosso objetivo. Para muitas pessoas pode ser busca pela audiência, exploração de casos, mas pergunte para uma mãe, para as mães que diariamente me procuram aqui dizendo, Bate, eu só quero o corpo do meu filho. Boa parte dos casos terminam de maneira feliz, né, com a pessoa sendo encontrada viva. Mas alguns, infelizmente, não. Né? E quando você tem a notícia que o desaparecido foi encontrado morto, aquilo acaba sendo uma boa notícia para a família, porque muitas convivem até hoje sem saber o que aconteceu. Né? E maior do que a dor do que realmente aconteceu é a dor da angústia de não saber sem o paradeiro. Né? Ô Bate, agora a gente falou desses casos, né? O Lázaro, teve o caso do Kevin, que foi, assim... emblemático. Impressionante como o seu programa... O do Kevin é porque eu soube tudo em primeira mão, porque eu sou vizinho do hotel no Rio de Janeiro, na praia do Rio. Tem um apartamento lá que é colado, então eu tinha né? fontes boas ali. Eu via o apartamento da onde ele caiu, eu vejo da minha varanda, né? E até então você não conhecia a Deolane, ou nem não? O Kevin. Nem Nunca o Kevin. tinha ouvido falar. E aí, de repente, vocês criaram uma amizade. Como é que foi? Primeiro numa briga grande. Quando eu achei que o caso estava encerrado, no dia do enterro dele, do velório, eu falei, gente, acabou, vou chamar ali a entrada ao vivo do cemitério, vamos encerrar o caso. Aí eu vejo a Deolane ali, falei, caramba, fazendo um discurso de dedo na cara das pessoas em volta do caixão. Isso que está acontecendo aqui é por causa de más influências. Ele está colhendo o que plantou. Eu falei, caramba, peraí. Opa! Vai deixar ela falando? Eu falei, deixa só ela falando. Essa mulher está dando uma lição para todos nós. Essa mulher está dando uma lição para a juventude. E a partir daquele momento, o caso, quando viram aquele discurso dela, ganhou uma guinada muito grande, até que o ex-marido dela foi preso. 1 semana depois. Por porte ilegal de arma, ele era procurado. E eu tentei falar com ela o dia inteiro. O dia inteiro. Deolane, tô aqui com uma informação que esse marido está preso, e ela não me atendia. Eu falei, olha, tentamos ouvir a parte. Dei as informações, eu sabia que ela era advogada do ex-marido, que as irmãs eram advogadas do ex-marido. Uma das irmãs, inclusive, que hoje são minhas amigas, tentaram partir para cima da câmera para impedir de gravar. E ela me liga me xingando depois. Eu falei assim, escuta aqui, vocês precisam separar. A única coisa que pode ser bom para alguém ser amiga do Bate
não é achando que eu vou passar pano, que eu vou deixar de dar história, não. A única coisa que você pode se aproveitar é que você vai ter uma forma mais rápida de dar a tua versão. Aproveite isso. Aproveite que você tem meu WhatsApp para dar a sua versão. Mas em momento nenhum acha que eu vou falar que o errado está certo, que eu vou passar pano, eu vou deixar de noticiar. Ah, mas ele não tem nada a ver. O que eu tenho a ver com essa história? Eu falei, poxa, você é ex-mulher do cara hoje que é o mais falado do Brasil. Você é viúva mais famosa do Brasil. É evidente que qualquer coisa agora sobre sua vida nos interessa. E aí ela falou, caramba. Você tem razão. Você tem razão. Você é de confiança, porque se você não falasse as coisas que você sabe, se você passasse pano, quem garante que você teria essa credibilidade toda que tem, né? E aí eu conquistei essa amizade, até que eu sou levado por ela, por meio de uma amiga nossa, nos conhecemos, quebrou o climão, até uma vez que ela me levou a Marília Mendonça de volta. Eu tive um problema com a Marília num show, por causa de ciúmes de mulher. Tinha uma moça comigo, que ela ficou com ciúmes da moça no palco, não queria que o namorado dela visse. Aí a Deolane falou, vem pra cá pro bar aqui pra fazer as pazes com a Marília. Eu falei, mas eu não tenho que fazer pazes nenhuma, pra mim tá tudo certo. Daí chegou lá, a Marília falou assim, olha, eu quero te pedir desculpa, porque eu fui muito infantil dali. Só eu mesma por causa de mulher ali no palco, eu era ciumenta pelo meu marido, achei que ela ia ver essa mulher bonitona que estava com você, ia ficar com ciúmes. Daí eu fiquei pé da vida no dia, mas aí passamos uma madrugada, eu, Deolane e Marília cantando das 11 da manhã até as 6 da manhã. Ali combinados de nos ver na terça-feira, num show, fomos juntos no show da Ludmilla e depois de ir para Lisboa, que ela ia fazer um show. Até que acontece aquela tragédia. Posso te fazer um pedido? Lógico. Eu nunca fiz isso aqui, vou fazer pela primeira vez. Nosso tempo esgotou. Você tem que ir para o teu estúdio. Já passou tudo isso? Tudo. Eita, nós. Então eu queria combinar com você uma próxima vez. Lógico. Porque nós temos muito a Porque conversar. tinha tanto ainda, tem tanta pergunta ainda que a gente tinha para fazer, Não, mas tanto a gente para tem que conversar. parar, porque senão nós vamos atrapalhar a tua vida. E já vou até fazer a chamada do próximo assunto para vocês. Vamos lá. Então vai. O dia que Silvio Santos resolveu colocar jornal de madrugada, que foi pioneiro na televisão brasileira, eu ouvi essa conversa dele e é uma conversa que, se eu não falasse para vocês que foi séria, seria uma comédia. Vamos combinar quando, hein? Quando você quiser. Então tá feito. Tá bom? Nesse horário para mim aqui tá ótimo. Então, Então pronto, tá tá fechado. Tá aqui do combinado. lado do meu estúdio, do Pois camarim, é, estamos em você casa. vai rapidinho. Vocês estão maravilhosos, ó. Bate, Um beijo, obrigado pelo muitíssimo carinho. obrigada. Só deixar registrado, esse cara que está aqui foi um dos grandes apostadores da minha carreira e eu acho que eu sou muito grato, não só pelos elogios que você já me teceu durante a vida, mas também pelos puxões de orelha. Ninguém cresce só com elogio. Eu prefiro muito mais ter argumentação para chamar a atenção das pessoas, que você chamar a atenção de alguém, você puxar a orelha de alguém, isso é um gesto de carinho, de que você quer que a pessoa vá para o caminho certo. Só o elogio Eu não te leva para lugar tive nenhum. puxões de orelha seus, que me ajudaram muito, sempre você sabe disso. Você mora no meu coração e maior alegria te ter hoje aqui na Record, tá? Obrigado. Que coisa boa, gente. E para vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada. Semana que vem tem mais programa de todos os programas. Até lá. Tchau.